na hora de exemplo. Tá, beleza, vamos falar então de dicionário, tá? Aí lembrando que hoje, na segunda metade da aula, vai ter correção da prova e tirar dúvidas sobre todas as coisas que a gente já viu da primeira metade do curso, que vai ser super importante daqui pra frente, tá? Todas as coisas que a gente já viu continua contando e sendo importante pra matéria toda. Beleza, então a gente vai falar sobre dicionário, que são elementos que a gente já conhece dentro do Python, né? É importante que os dicionários quando a gente está começando a aprender Python, a gente acaba não usando tanto eles, porque a gente faz coisas mais simples, então trabalha com variáveis que não são sequenciais, ou então trabalha com tarefas mais de input e output. Mas os dicionários eles têm um uso muito grande em Python, tipo, dá pra fazer muita coisa com dicionário. Principalmente para quem trabalha com dados a gente usa bastante também. E eles são o quê? Eles são aqueles objetos que a gente define como chaves, né? Então aqui tem um exemplo. A gente define ele usando chaves e ele sempre tem um par chave-valor. E aí aqui a gente chama de chave o que vem antes do ponto e vírgula, né? Então tem o ponto e vírgula, o que vem antes é o nome, né? Que a gente chama de chave, e o que vem depois é o valor. E a gente pode, dentro do dicionário, ter vários pares de chave e valor, né? Então aqui nesse caso a gente tem 2 pares de chave e valor. O dicionário a gente não acessa ele por número. Então geralmente quando a gente fazia uma lista, por exemplo, lista de nomes, e a gente queria pegar o terceiro nome, a gente colocava lista de nomes, o colchete, e a gente colocava 2, por exemplo. Isso me dava o terceiro nome, né? Porque ele começa a contar em 0. O dicionário a gente não consegue indexar ele por número, a gente indexa ele por nome da chave. Então aqui seria chave 1 ou chave 2, certo? E quando a gente indexa ele desse jeito aqui, usando o nome da chave, ele me retorna o valor correspondente a essa chave. Então, o meu dicionário é esse daqui, quando eu rodo ele me retorna o valor 42, que está associado à chave 1. Tá? Essa aqui é uma estrutura que a gente já viu, já usou em alguns exercícios, inclusive. Mas agora a gente vai ver com mais calma, mais usos, vai explorar um pouco mais o que dá para fazer com eles e vai ver métodos também de dicionário, que valem exclusivamente para dicionários. Importante falar que a gente pode trocar o valor de uma chave, então, por exemplo, aqui eu poderia fazer chave 1 igual a 57 e aí printar meu dicionário. E aí aqui eu estaria mudando a chave, né? Então antes era 42 aqui, eu mudei a chave e aí agora aqui embaixo ele ficou como 57. Mas eu não consigo mudar o nome, desculpa, eu estava mudando o valor. Eu não consigo mudar a chave. Então, esse valor aqui, chave 1, chave 2, eu não consigo trocar para, por exemplo, nome 1, nome 2, tá bom? Uma vez que você coloca a chave ali dentro, você não troca mais. Ou você tira ou você coloca uma nova. Mas trocar o nome você não consegue, tá? Sim, tem como imprimir a chave em vez do valor. A gente vai ver isso já já. Então, assim é a estrutura básica do dicionário, tá? E lembrando que dentro do dicionário a gente pode ter vários elementos, não só números, tá? A gente pode ter int, float, lista, string, todos os tipos de variáveis que a gente quiser associadas a uma chave. Tá bom? E a chave também pode ser numérica. Então, declarando um dicionário para armazenar valores de frutas, por exemplo. Então, aqui eu estou com o dicionário quantidade de frutas, tem banana valendo 2, maçã com 3 e abacaxi com 1. E aí, aqui eu estou printando esse dicionário e eu estou adicionando um valor ali dentro. Então, eu posso fazer operações com os valores do dicionário. Aí eu estou acessando o que tinha na chave banana e aí eu estou somando 3. Então isso aqui agora vai virar 5, tá? E aí fica desse jeito. Deixa eu... Então aqui a gente pode fazer operações e alterar os valores para cada chave. Então eu posso alterar os valores que estão dentro do meu dicionário. Beleza. Aqui eu estou fazendo um dicionário um pouco diferente. Então dentro desse dicionário estou chamando de colaborador no meu dicionário. Aí eu tenho na primeira chave associada a uma string, a segunda chave associada a um int e a terceira chave aqui associada a uma lista, certo? Então eu posso associar as minhas chaves a vários tipos de variáveis diferentes, né? E aí cada tipo de variável eu vou acessar de um jeito. Então as variáveis simples, né, que são string e número aqui, eu acesso do jeito que a gente estava vendo. Então o colaborador nome vai me dar Márcio, né, que é o valor de nome dentro do dicionário. Então vai ficar o colaborador Márcio
aí que eu tô vendo a idade do Márcio, né? A idade 34. Então, eu faço colaborador, que é o nome do meu dicionário, e entre os colchetes eu coloco a chave que eu quero acessar. E aí eu acesso o valor dela, que é 34. E a gente tem aqui uma chave que está associada a uma lista, né? Então, nesse caso aqui, ó, a chave filhos está associada a uma lista. E aí a gente vai fazer aquela indexação muito parecida com lista de listas, tá? Mas primeiro vamos ver como que fica aqui para os dois. Então, eu rodei normal, coloquei o colaborador filhos, ele vai acessar a lista inteira. E aí eu tô colocando um len aqui, que é aquela função que calcula o tamanho da lista. Então ele vai vir aqui e vai pegar o resultado dessa indexação aqui. Então colaborador filhos é uma lista de 2 entradas. E aí o len vai ser len dessa lista, que vai ser 2, tá? Então ele tem 2 filhos. E aí a saída fica desse jeito aqui, ó. O colaborador Márcio, de 34 anos, tem 2 filhos. Certo? Então o jeito de acessar aqui. E aí agora, se eu quiser acessar, por exemplo, o valor Antônio aqui dentro, né? Se eu quiser acessar um item dentro dessa lista, aí eu tenho que fazer aquela indexação, que é a indexação de lista, tá? Então aqui é a mesma coisa. Tô fazendo Márcio, idade 34, e aqui a chave filhos. Para essa chave filhos, eu tô colocando uma lista. E aí, ó, isso daqui era a mesma coisa que fazer ele em linha, tá? Então isso daqui, ó, era a mesma coisa. Só que eu tô fazendo com um parênteses aqui, porque uma entrada da lista para cada linha, porque eu acho que fica um pouco mais organizado, tá? Isso aqui é bem comum, fica mais fácil de ler e é bem indicado a gente fazer assim também, tá bom? Não faz diferença pro código em si, mas faz diferença pra leitura, tá? Interpretabilidade. Então, beleza. Vamos fazer um exemplo aqui em cima primeiro. Se eu quiser acessar o Antônio, tá? Com esse exemplo aqui de cima. Então, eu tenho nome, idade e filhos, tá? Se eu quiser acessar o valor Antônio aqui dentro, como é que faz? Ó, eu vou fazer assim, eu quero acessar o valor de Antônio, né? Então, por exemplo, um dos filhos de Márcio, um dos filhos dele, se chama... E aí eu quero que apareça o nome do filho ali. Alguém sabe como faz? Ou imagina como faz? Pode falar, pessoal. Só abre o microfone aí. Boa. Tem que colocar filhos e depois na posição 0, né? Isso, exatamente. Então a gente acessa a primeira chave, aí essa chave vai retornar a lista inteira e a gente acessa o index 0 ou 1 dessa lista, né? Então você ficaria colaborador. Opa, isso aqui tem que estar marcado com chaves assim para o Python saber que é uma variável, né? Colaborador, filhos, e aí depois de filhos eu coloco o index que eu quero acessar. Então, por exemplo, o index 0 vai acessar Antônio e o index 1 vai acessar Lucas. Um dos filhos dele se chama Antônio, né? Então eu coloquei isso daqui, essa primeira parte vai acessar o que tem dentro da chave filhos, que é essa chave aqui, ou seja, vai me retornar a lista toda, essa parte aqui, certo? Essa parte aqui, me retorna a lista toda. E para acessar um item dentro da lista, eu tenho que indexar de novo, aí nesse caso 0 para Antônio, 1 para Lucas, né? Então se eu coloco 1 aqui, ele me retorna Lucas, certo? Então é a mesma coisa de lista de listas, né? E aí aqui embaixo tem um outro exemplo um pouco mais complexo. É um exemplo que tem, em vez de ter uma lista de listas, eu tenho uma lista de dicionários. Certo? Então, muito parecido, só que em vez de eu indexar com o index, eu indexo com a chave, né? Então eu vou ter, ó, o primeiro dicionário, que é o dicionário colaborador. Aí lá dentro eu vou ter a chave filhos. Dentro da chave filhos eu tenho uma lista, que cada entrada da minha lista é um dicionário com suas próprias chaves. Certo? Então, é diferente de eu ter uma lista. Aqui em cima eu tinha uma lista de itens, né? Aqui eu tinha uma lista de itens. Cada um era um item que não pode ser indexado. Aqui embaixo eu tenho uma lista de objetos que podem ser indexados. Tá? Então, eu posso fazer uma indexação da indexação da indexação. Então, vamos ver como isso fica. Ó. Então, aqui, primeira linha está igual. Colaborador Márcio, de 34 anos, tem 2 filhos, né? Que é o len da minha entrada filhos. Aí aqui, ó, eu estou acessando informações sobre o filho desse colaborador. Então aqui eu estou acessando o dicionário na entrada filhos. Então o dicionário colaborador na entrada filhos.
Então ele vai me retornar tudo que tem aqui na frente de filhos, né? Então toda essa parte aqui. Aí lá dentro eu vou pegar o index 0. O que é o index 0? Primeira entrada dessa lista. Então esse dicionário aqui vai ser o que ele vai me responder. E dentro desse dicionário eu estou pegando o índice filho, certo? Então eu estou indexando primeiro o dicionário de fora, aí depois o item filhos dentro do dicionário, aí depois alguma coisa dentro desse outro objeto. Nesse caso aqui, primeiro eu estou indexando o nome do filho e depois aqui na frente eu estou indexando a idade do filho, certo? Então eu estou acessando um dicionário dentro de uma lista dentro de um dicionário. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? É bastante index, né? Pra treinar index mesmo. Não tem como acessar pelo index. Então, por exemplo, aqui se eu faço um colaborador no 1, por exemplo, opa, faltou. Ele não me retorna, tá vendo? Porque não existe essa chave. Ele vai procurar isso aqui como se fosse uma chave dentro do meu dicionário, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou declarar um novo dicionário. Dict exemplo. Vai ser um dicionário em que as chaves são números. Então, por exemplo, 1 vai equivaler a 1, por exemplo. 2 equivale a 2. Tá? E aí, desse jeito aqui, eu consigo indexar pelo index. Que não vai ser o index de fato, né? Eu consigo indexar por um número. Mas não é o index que eu estou usando. Ele tá indexando. Quando eu peço 1, ele acessa essa chave aqui. Ele não acessa o index 1, tá vendo? Porque o index 1, na verdade, a chave é 2. Entendeu? Dá pra entender? Beleza. Então, não dá pra indexar o dicionário por número. Certo? Beleza. Esse exemplo aqui tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Tá bom, gente, beleza. Alguém fez o exercício? Pode mandar aqui? Boa, Ana Vitória mandou. Vamos lá então. Esse exercício não é muito não tem uma lógica muito rebuscada por trás. Acho que todo mundo deve ter feito igual, então vou colocar só o da Ana Vitória. Opa, acho que eu copiei errado aqui. Eu não rodei essa célula. Desculpa, erro meu. Bom, então ela colocou aqui o relatório e aí um cachorro de 8 anos já visitou. Boa, perfeito. É isso mesmo. Obrigada, Ana Vitória. Aí esse exercício aqui era pra gente treinar essa indexação aqui mesmo, tá? Ela vai ser importante daqui pra frente. E aí aqui a gente tá indexando lista, dicionário e o outro dicionário, né? Ainda dá pra indexar dupla dentro da lista, dá pra fazer uma coisa dentro da outra até quando a gente quiser. Então, vai fazer várias camadas, é importante treinar essas camadas aqui de indexação. Beleza, gente. Aí um outro exemplo aqui é usar a lista como valor do dicionário. Então, aqui, por exemplo, eu tô com o Dict Num, e é um dicionário com um parzinho só de número, de valor e chave. Então, a chave é número e o valor é uma lista. Essa lista aqui de cima, né? E aí aqui acontece de novo aquela questão de o que a gente guarda dentro da variável, né? Nesse caso aqui, a gente está guardando o endereço da variável lista. Então, dentro do computador, a gente guardou a variável lista em algum lugar. E aqui a gente está guardando o endereço de onde ela está, não está guardando o objeto de fato, tá? Mesma coisa lá para a cópia que a gente faz, o shallow e o deep copy. Então, o que isso significa, né? Se eu fizer o append nessa lista, então a lista era 1, 5 e 2. Se eu faço o append 7, aqui no final vai ter um número 7. E aí, se eu imprimo a minha lista, a lista ela muda junto também, tá bom? Se eu imprimo o dicionário muda junto com a lista. Porque isso daqui não é uma lista igual a essa. Isso aqui é realmente o endereço dessa lista aqui. Então, se a lista muda, muda também dentro do dicionário, tá? E é importante ter essa noção. Se a gente faz, por exemplo, aqui a lista.copy, aí já é outra história, né? Então, aqui a lista fica com os números originais e mesmo que a gente mude a outra lista, a gente não vai mudar o que está dentro do dicionário.
certo? Então aqui a mesma coisa que a gente já tinha visto para a lista, só que agora aplicado em dicionário. Vamos ver agora os principais métodos de dicionário, tá? Aí aqui vem aquela pergunta que vocês me falaram sobre como acessar os valores e as chaves. Então a gente tem esses 3 métodos aqui. O primeiro método é o método keys. O keys ele acessa as chaves. Então quais são os nomes das chaves do meu dicionário, tá? E ele retorna desse jeito aqui, ó. E esse jeito aqui ainda não é uma lista, tá? Pra gente acessar isso aqui como lista, a gente tem que fazer um list atrás. Aí sim ele virou uma lista, tá? Se a gente não faz esse list aqui, é só uma relação qualquer das chaves do meu dicionário, tá bom? Ele inclusive vem desse jeito aqui, né? Que não é um objeto, uma variável que a gente conhece. Então a gente usa esse método aqui para acessar os nomes das chaves, né? Então aqui nesse caso esses valores que estão antes do ponto e vírgula. E aí a gente pode, por exemplo, guardar isso dentro de uma variável chaves e a gente faz o list para transformar essa resposta aqui dele numa lista. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, dentro de um loop para a gente percorrer todas as chaves do dicionário pelo item, não pelo index, né? Enfim, pode ser usado de várias formas, é um método bastante útil. Assim como o método values. E o método values faz o complementar disso, que seria acessar só os valores, tá? Então ele vem e pega todos os valores do meu dicionário. Então, da mesma forma, ele não é uma lista ainda, eu preciso transformar ele no tipo de variável que eu quero. Então, por exemplo, quero guardar isso dentro da variável valores e quero que ele seja uma tupla. E aí, opa, faltou dar um print, né? Aqui também não deu print. Então aqui ele é uma tupla, certo? Então eu pego o resultado do método keys e values e eu coloco no formato que eu quero. Então sempre tem que dar ou tupla, ou lista, ou a variável que eu vou querer guardar, tá bom? E tem o itens. O itens, ele retorna tudo que tem dentro do meu dicionário, como duplinhas. Só que essas duplinhas, elas estão guardadas dentro de tuplas, certo? Então ele vai acessar o meu dicionário, ele vai pegar essa primeira duplinha aqui, esse primeiro par chave-valor, vai guardar dentro de uma tupla. Esse daqui ele vai guardar dentro de outra tupla. E aí ele me retorna isso, né? Tipo, as tuplas, uma seguidas da outra dentro de um... E aí eu posso colocar dentro de uma lista, por exemplo. Então aqui eu vou dar o list. Então aqui eu fiz com que isso daqui, o resultado do método se tornasse uma lista. E ele é uma lista de tuplas, né? Cada tupla sendo a chave e o valor correspondente. Tem como você ordenar depois. Eu não sei se tá aqui esse método, tá? Mas se não tiver eu passo pra você depois. Eu vou passar também a documentação de dicionário. Beleza. Alguma dúvida sobre esses métodos aqui? Beleza. Então a gente tem os operadores, né? Tem o operador in, que é o operador que a gente já tinha visto também, que é o operador de checar se algum valor tá mutado, né? Tá, então os operadores são o operador, por exemplo, in, que é um que a gente tinha visto para a lista. Ele é um operador que checa se o objeto está dentro do dicionário. Nesse caso, a gente pode verificar se chaves estão dentro do dicionário, mas não pode verificar se valores estão lá dentro, tá? Então, chave 1 ele vai me dar true. Se eu digito, por exemplo, 57, ele dá falso. Por quê? Porque 57 é um valor do meu dicionário, não uma chave, tá? Apesar dele estar lá dentro, ele está lá dentro como valor e não como chave. Opa, faltou parênteses aqui. Aspas. Pronto. Aí outros métodos. Tem o método clear, get e update. E aí ele faz, de fato, o que a gente intuitivamente acha que faz, né? Então o clear, ele vai limpar o dicionário. Então aqui a gente está trabalhando com o meu dicionário, né? E ele tinha esses itens aqui dentro dele. Quando eu faço clear, o meu dicionário vira um dicionário vazio. Então ele apaga tudo que tem ali dentro, tá? Se a gente quiser usar esse dicionário dentro de um loop, por exemplo, e aí reciclar essa variável, então a gente define uma variável dicionário, e aí a cada rodada do loop a gente dá o clear nela e usa ela de novo, por exemplo, tá? Então ele limpa tudo, apaga tanto as chaves quanto os valores. Aqui eu só estou criando um novo dicionário.
E aí a gente tem o get. O que o get faz? Ele faz a mesma coisa que uma indexação, praticamente, tá? Então, na indexação a gente usaria colchetes. O get, ele me dá o valor associado a essa chave. Certo? Então, você dá o meu dicionário.get, então pegue o valor associado a essa chave aqui que eu estou escolhendo, tá bom? Aí, nesse caso aqui, chave 1 estava com 42, aí ele me retorna 42. E o update é realmente uma atualização dos valores que já existem no seu dicionário. Então aqui, por exemplo, a gente tinha o meu dicionário, que tinha chave 1 e chave 2, né? Eu quero dar um update nele adicionando o dicionário 2, ou seja, adicionando a chave 3 e a chave 4. E aí ele quase como concatena os dois dicionários e aí vira um dicionário com as 4 chaves, certo? Outros métodos também são mais tranquilos e mais intuitivos. Alguma dúvida? Beleza. E aí a gente tem os métodos que a gente já conhece, que também se aplicam para dicionário, que é o len, o pop e o copy, desculpa. O len, ele na verdade é uma função, né, não é um método. Ele calculou o tamanho do dicionário, a gente já estava fazendo isso lá em cima, e ele calcula a quantidade de chaves que existe no dicionário. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu dicionário, que agora tem 4 chaves, né? 1, 2, 3 e 4. E o len dele vai ser a quantidade de chaves que tem ali dentro, ou seja, 4, certo? Ou a quantidade de duplas, né? Chave e valor. O pop, da mesma forma que existe em lista, existe aqui. Aqui no caso a gente vai fazer pop e de novo ele vai, além de excluir o item de dentro do dicionário, ele vai retornar esse item para uma variável que você definir. Então quando eu faço meu dicionário pop, eu estou tirando a chave 4 do meu dicionário e essa chave é jogada nessa variável aqui, certo? Então ele é uma exclusão, só que salvando o conteúdo para algum lugar. E aí quando eu fizer a impressão, o dicionário está sem a chave 4 e o valor dela foi guardado nessa variável aqui, tá bom? Então eu excluí a chave 4 e o valor dela é jogado aqui dentro. Beleza, então vamos lá. O pop, é quase como se a gente estivesse deletando alguma coisa de dentro do dicionário, tá bom? Na verdade é isso que acontece. Então o meu dicionário aqui em cima, ele era desse jeito aqui, né? Peraí, deixa eu rodar de novo aqui. Então o meu dicionário estava desse jeito aqui. Ele estava com chave 1, chave 2, chave 3, chave 4. Cada um com um valor. Quando eu faço pop, eu dou a chave que eu quero excluir. Então nesse caso eu quero excluir a chave 4. Só que o valor da chave 4, que era 16, eu quero guardar em outro lugar. E aí eu faço pop chave 4, ele deleta do dicionário, só que o valor dessa chave 4 ele joga dentro dessa nova variável. Tá bom? Murilo, funcionalmente é a mesma coisa, tá? A diferença é o jeito que o Python vai pensar para acessar, mas funcionalmente é a mesma coisa. E aí é isso que o pop faz. E é importante, tá? A gente dá a chave que a gente quer deletar, mas ele retorna aqui para essa variável o valor que a gente vai guardar, tá bom? Então aqui dentro dessa variável não vai estar escrito chave 4, vai estar escrito o valor que está associado à chave 4. Tá bom? Diferente da lista, quando a gente faz o pop na lista, a gente dá o index que a gente quer deletar e ele retorna o valor. É bem parecido, na verdade, só que na lista a gente dá o index e aqui a gente dá o nome da chave, tá bom? Isso, O valor é uma... o valor, na verdade, ele é como se fosse o index dentro do dicionário, né? Beleza. Aí a gente tem o método copy, né? Que é aquela história que a gente já falou lá pra cima sobre endereço de... O que é o endereço de uma lista e o que é de fato a lista, né? O que está guardado dentro da lista. Aqui vale a mesma coisa para o dicionário, tá? Quando a gente cria o dicionário, o computador vai guardar lá numa ordem os itens do dicionário. Mas se a gente altera esse item,
dependendo do jeito que a gente alterar, a gente está fazendo um shallow copy, a gente está alterando, a gente não está alterando o objeto criado pela cópia, a gente está alterando o objeto original. Vamos ver o exemplo que vai ficar mais claro. Então aqui eu criei o dicionário, né, ABC, e aqui eu fiz uma cópia desse dicionário no dicionário 2. Essa aqui é a linha importante, gente, pra gente entender o que está acontecendo. Essa variável aqui, ela não está guardando esses itens. Essa variável dict1, ela está guardando o endereço desses itens dentro da memória do computador, tá bom? Então o computador criou o dicionário dentro da memória dele. Só que quando a gente faz essa atribuição aqui, da primeira linha, aqui dentro fica guardando o endereço do primeiro item e os outros são sequenciais a ele, tá bom? É desse jeito que o computador guarda itens sequenciais, variáveis sequenciais. Então isso aqui tem o endereço do meu dicionário lá dentro da memória do computador, como se fosse o canto, o pedacinho de memória, o nome do pedacinho de memória que está guardando o meu dicionário. Então quando eu faço o dict2 igual a dict1, na verdade o dict2 vai estar guardando o mesmo nome que o dict1. Ele vai estar falando sobre o mesmo pedaço de memória. Dessa forma, quando eu altero o dict2, eu também altero o dict1. Então, aqui nesse caso eu alterei dict2, o A que valia 1, agora vai valer 10. E quando eu faço o dict1 para acessar o A, também está alterado. Então eu não alterei só o 2, eu alterei o 1 também. Porque eles estão se referindo à mesma coisa, tá? Essa aqui é a linha que fala isso. E aí pra gente fazer o deep copy, né, que é a cópia da forma certa, eu tô criando um outro objeto, a gente usa esse método copy aqui. E aí ele de fato vai criar uma outra coisa e aí vai guardar dois endereços diferentes, tá bom? Mesma coisa que é o mesmo jeito que funcionava para a lista, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tem alguma forma de alterar um sem alterar o outro? Então, se você faz o copy aqui, você está de fato criando dois dicionários. Aí você pode alterar um separado do outro. Aqui em cima você não consegue, aqui em cima você não consegue porque os dois, na verdade, eles são a mesma coisa. Então não dá pra você alterar um sem alterar o outro porque eles são a mesma coisa mesmo. Aqui embaixo eu tô criando outro, tô fazendo uma cópia do outro. Então aí você consegue, tá bom? Então esse jeito aqui de baixo você realmente faz uma cópia, funciona. Aqui de cima você não tá fazendo uma cópia, só tá dando dois nomes para a mesma coisa, tá bom? No caso, dando dois nomes para o mesmo dicionário. Certo. Obrigado. Beleza, e aqui uma aplicação interessante de copy para dicionário. Então aqui eu criei um dicionário chamado modelo. Ele tem a chave marca, que é uma string vazia, modelo, que é uma string vazia, e ano, que é um número zero, tá bom? Então, Kevin, isso não acontece com string e int, porque o string e int são variáveis simples, né? Eles não são sequenciais. Então o int ele precisa de um espaço de memória só. E a string também precisa de um espaço de memória só. A string ela funciona um pouquinho diferente, na verdade, mas é a variável simples também. Tá, então vamos ver uma aplicação aqui do copy em dicionário, tá? Aqui eu tô criando esse dicionário modelo, e aí ele tem essas chaves, né? Marca, modelo e ano. Marca e modelo são strings vazias e ano é um número zero. E aí eu posso usar esse modelo para criar novos dicionários. Então aqui eu estou fazendo um modelo copy, ou seja, criando um novo dicionário igual esse aqui de cima. E aí eu estou alterando e chamando de carro pai, né? E aí eu estou alterando os valores desse dicionário novo que eu criei chamado carro pai. Então eu já sei o formato do dicionário, porque eu criei ele como cópia de outro. E aí eu posso usar esse modelo para criar, por exemplo, o carro mãe também. Então vão ser vários dicionários que eu posso criar depois desse aqui de cima, né? Todos vão ter o mesmo formato, todos vão ter marca, modelo e ano, tá bom? É uma aplicação legal de copy dentro do dicionário. Opa, voltou? Voltou? Boa. Beleza. Vocês pegaram esse exemplo aqui vocês conseguiram entender esse exemplo do copy para dicionários? Usando um dicionário como modelo dos outros?
Tá, então aqui eu criei um modelo e daí eu vou usando ele para outros dicionários, porque eu sei, dessa forma eu sei sempre quais vão ser as chaves desse dicionário novo. E elas vão ser todas iguais, beleza. Então aqui ficaram dois dicionários bem parecidos, né? As chaves deles são as mesmas, tá vendo? Certo, gente. Aí, loops em dicionários, tá? Então, como é que funcionam os loops em dicionários? A gente pode fazer de duas formas. Aqui eu estou usando aquele método keys, que é o método que me retorna as chaves do dicionário. Então, eu estou fazendo para cada chave dentro do meu dicionário keys. Então, eu só estou acessando as chaves, tá? Então, a chave é o que eu acessar, né, a cada rodada, e o valor é o meu dicionário no index chave, certo? Então, estou acessando pelas chaves. Essa é uma forma. Aqui, nesse caso, quando eu faço chave keys, ele vai pegar exatamente o valor da chave, porque esse dicionário, meu dicionário keys aqui, é aquele método que a gente viu lá em cima, que cria uma lista de chaves, certo? Então é bem explícito aqui o que eu estou fazendo. Cada valor de chave vai acessar um valor do meu dicionário chaves. E a outra forma é acessar desse jeito mais indireto aqui, que na verdade é quase a mesma coisa. Então eu faço chave dentro do meu dicionário sem colocar o método keys, e automaticamente aqui ele já entende que eu quero acessar cada uma das chaves, tá? Então esse valor de chave também vai acessar cada um dos valores da chave do dicionário. Inclusive a linha de print é a mesma, né? Aqui, ó, essas duas linhas elas são iguais. Esse daqui é o print para a primeira forma e esse aqui de baixo é o print para a segunda forma. É exatamente a mesma coisa, tá? Então são as duas formas aí de imprimir dicionário dentro de for, ou de acessar valores de dicionário dentro do for. E aí tem como você acessar esses dicionários também no loop por valores. Quando a gente faz o meu dicionário valores, ele me retorna uma sequência dos valores do dicionário. E aí esse valor aqui, ele vai acessar cada um desses valores da sequência. E aí no caso vai ser 42, 53, 87 e 16 igual aqui em cima. Então ele vai acessar só essa parte aqui de trás. Certo? E aqui a gente pode acessar também por itens. Vocês lembram que a gente usava o zip lá em lista para acessar duas listas ao mesmo tempo? Aqui é a mesma coisa. Então a gente dá dois itens, chave e valor, e a gente faz o meu dicionário itens. E aí o que vai acontecer? Ele vai me retornar uma lista de tuplas. Lembra que o itens ele retorna uma lista de tuplas associando uma chave a um valor dentro da tupla. A chave vai ser acessada pela primeira variável e o valor vai ser acessado pela segunda variável. Então aqui eu posso imprimir os dois ao mesmo tempo sem precisar indexar. Tá bom? É igual o zip lá de listas. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Bom, então agora a gente tem um exercício. Tem dois exercícios na verdade, mas vou colocar a parte 1, 10 minutinhos, depois a gente faz a parte 2, 10 minutinhos também, tá bom? Os dois são bem parecidos, só muda um pouquinho a complexidade. Aí quem for terminando ou tiver alguma dúvida vai falando, tá? Agora foi. Então eu coloquei dois exemplos aqui de resoluções de vocês. O Rafael ele acessou pelo itens, então ele já coloca chaves e valor, eles já entram no loop com valores definidos, então não precisa indexar. E o Kevin ele fez de forma implícita aqui, colocando o i em filiais. E aí o i vai acessar cada um dos valores das chaves aqui, né? E aí consegue indexar os valores um a um. Beleza. E aí aqui também achei legal porque o Rafael ele faz a soma dos valores dentro de filial 1. Então filial 1 já fica com o valor das duas filiais no final, né? E o Kevin ele criou um dicionário novo chamado filiais. E aí dentro do dicionário novo tem dois outros dicionários, um para filial 1 e um para filial 2. Então dois jeitos de pensar o exercício aí que funcionam muito bem.
Acho que as duas saídas vão ser bem parecidas, inclusive. Aqui faltou só o... faltou só o uva. Porque ele criou o... Tá, beleza. Então o Kevin tá usando outras frutas aqui, mas funciona também. Beleza. Aí tem a parte 2 desse exercício, que é um pouquinho mais complicada, porque além de ter a soma das filiais... Opa, peraí. Ele quer um outro dicionário chamado estoque total, que deve armazenar o total de cada fruta e seu preço médio entre as filiais. Então, a gente tinha antes, né, o preço em cada uma das filiais, agora tem que acessar esse preço e calcular o total de frutas, e aí acessar aquele total, e também vai ter para cada fruta o preço médio. Então, vai ser um dicionário para cada fruta. Aí, cada fruta dentro do seu dicionário vai ter uma chave preço e uma chave quantidade, né? Vou mandar aqui no chat. O ANAI pode ser por indexação, então se você já sabe o tamanho do dicionário, se o seu for já está preparado para isso, pode ser só por indexação. Se você tiver um outro dicionário que você quer percorrer dentro do primeiro dicionário, aí teria que fazer um for duplo, tá bom? Aí você tem que fazer o primeiro for para o dicionário de fora e o segundo for para o dicionário de dentro. Tá, então aqui você está definindo quantidade e o preço para cada filial, beleza, das frutas, e tem frutas diferentes para cada filial, certo? Aí tem um dicionário de estoque total, que você está copiando a filial 1 para dentro dele, beleza. Tá, e para cada fruta dentro de filial 2, então aqui, por exemplo, maçã, se a fruta está dentro do estoque, você vai atualizar, e se ela não tiver, você vai fazer outra coisa, beleza. Tem alguma coisa aqui que você quer chamar a atenção, que eu não falei, pra gente montar junto? Você terminou? Manda a segunda parte então, Rafael. Por favor, que o Chrome ele corta. Vamos ver. É isso? Falta mais algum pedaço? Professor, eu acho que falta, tá dando uns errinhos aqui, eu tô ajeitando. Não, beleza, depois você manda, então quando você terminar eu vou colocar o da Rosa aqui. Ô Rosa, eu acho que o seu cortou também, viu? Ó, o seu cortou aqui, ó. Tá, vamos só ver a estrutura geral então, aí depois as minúcias, quando os meninos mandarem, a gente vê. O que é a estrutura geral, né? Primeiro criar as duas filiais, que são as duas variáveis de dicionário. E elas são definidas por dicionários dentro de dicionários. Então, para cada fruta tem um dicionário com o preço e a quantidade. Depois a gente tem uma outra parte que é iniciar o estoque total, né? Que é um outro dicionário, que é o dicionário que a gente quer montar no final. E para cada fruta a gente vai ter uma condição. Se ela já existir no estoque total, a gente vai atualizar ela com a média e com a quantidade total, né? Que é a soma das duas quantidades. E se ela não existir no estoque total, então ela só existe na filial 2. E aí, nesse caso, é só copiar o valor total da filial 2. Certo? Então, essa é a lógica do código do Rafael e é também a lógica do código da Rosa, tá? Então, aqui, se ela estiver na filial 1, né?
Aí atualiza a média e atualiza o total também. Aí faltou atualizar o total também. Acho que eles estão terminando. E se não, ele só copia. Tá bom? Então a lógica é parecida. A gente vai ter sempre a definição das variáveis, depois percorrendo uma das filiais, e aí tem um if, né? Se já existir, faz uma coisa, se não existir, faz outra coisa. Manda aí, Rafael, a gente corrige. Tá, ó, esse exercício aqui de dicionário é bem legal, gente, porque a gente está treinando coisas que vão ser muito importantes daqui pra frente, tá? Primeiro, indexação, que é bem, bem importante. Principalmente quando a gente começar a mexer com pandas, tá? Vai ser muito importante. E é uma habilidade, assim, essencial para qualquer coisa que você for fazer em programação, na bem verdade, tá? Outra coisa importante que a gente está treinando é essa questão de funções encadeadas. Então, estruturas encadeadas, né? O for de repetição e a estrutura condicional também encadeada. Existe uma habilidade quando você está programando que vocês têm que desenvolver nesse curso, e depois, mais pro final, a gente já falou sobre ela no início do curso, mas vai voltar a falar, que é essa habilidade de pensar de uma forma algorítmica. E aí que é essa habilidade de você desenhar um passo a passo para fazer uma tarefa, tá? Fazer uma tarefa, não só pensar no final da tarefa, mas pensar em como que você quebra essa tarefa em pedaços menores para conseguir montar um passo a passo que funciona, tá? Isso é pensar de uma forma algorítmica. E aí quando a gente faz esses exercícios que tem estruturas encadeadas, a gente está treinando isso, tá bom? E a outra coisa é essa questão de indexagem. Precisa saber indexar também para a maioria, se não todas as coisas que a gente vai fazer de programação, tá? Mexer com pandas. É uma biblioteca mesmo. Beleza. Vamos ver aqui. Eu acho que tá dando certo, Rafael, não tá não? Deixa eu ver. Esse aqui faltou aspas, ó. Aqui você já tá... Esse toneladas e esse preço, eles são o nome da chave mesmo. Então você pode colocar direto com aspas. E... que mais? Aqui também tá faltando outras aspas. Senão ele vai pensar que é uma variável. Preço também. Aqui, ó, o 1 é preço, né? Lembra que não pode indexar por número com o dicionário. Não é isso, não? Professor, tá faltando um total ali, né? Eu botei só estoque. Aonde? Sim, o nome da variável, boa. Pronto. Vou dar um print só pra ver como ficou. Boa. Boa, deu certo aí. Colocou o preço como uma média, né? Deixa eu ver um aqui. O preço tá como uma média, a tonelada tá ótimo, funcionou. Depois, gente, que nem eu falo todas as aulas, tá? Baixa esse notebook da aula e estuda o que tem aqui. Tenta fazer os exercícios sozinhos também, com mais tempo. Que daí ajuda a fixar. Ô Rosa, se você terminou o código e quiser mandar, pode mandar, tá? Beleza. Aí, gente, eu falei no começo da aula, mas só retomando. A segunda metade da aula eu não vou estar. O Felipe que vai dar aula pra vocês, tá? O monitor. Felipe Odeio do Grande. O Felipe vai fazer correção da prova, então prestem bastante atenção na correção da prova, tá? Se vocês tiverem dúvida, anota, depois manda lá no grupo as coisas que vocês têm dúvida, ou então manda pra mim direto a dúvida, a gente tenta dar um jeito. E de novo, ter dúvida sobre se vocês estão com dúvida sobre as matérias e vocês não estão indo na monitoria, é aí que vocês estão errando, assim, porque é na monitoria que vocês vão conseguir tirar as dúvidas das matérias, tá bom? Muito importante isso. Vão na monitoria para revisar a matéria passada e para pegar a matéria do segundo bimestre também, porque a matéria do segundo bimestre a gente não vai parar de usar tudo o que passou no primeiro bimestre. O que passou no primeiro bimestre é a base para qualquer programação que vocês vão fazer.
estrutura de repetição, estrutura condicional, tudo isso vocês têm que saber fazer. E a sintaxe também, super importante, tá? Daqui pra frente a gente vai aplicar isso dentro de bibliotecas no Python. Então é uma coisa um pouco mais específica do Python, mas que precisa super de tudo que a gente já aprendeu até agora, tá bom? Então vão na monitoria da semana, tem 2 monitorias, dá pra revisar bastante coisa. E prestem atenção na revisão da prova, tá? Porque pra vocês entenderem também com a revisão vocês conseguem entender o que falta pra vocês mandarem bem na próxima prova, tá? Vou só colocar o código da Rosa aqui e aí a gente dá um intervalinho, na volta o Felipe vai fazer as correções.